Foi, meus amigos, sejam muito bem-vindos, Ahlan Sahlan, ao FatoCast. Eu sou o Rudney de Paula, o host aqui desse podcast que está aqui para abençoar a sua vida. Hoje eu estou sem o meu irmão árabe aqui, o meu irmão ex-muçulmano. Ele é um cara incrível, um homem de Deus. Hoje ele não está aqui, hoje eu estou só. Mas antes de apresentar o nosso convidado aqui, eu queria já te encorajar a nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, estamos no Facebook, estamos no TikTok, estamos no Instagram. Já temos aí vídeos aí, ó, que alcançaram 2 milhões de views. Então, estamos na rede produzindo conteúdo de qualidade. Eu sempre gosto de falar isso. O FatoCast, por que FatoCast? O FatoCast é porque o grande fato da nossa vida, a grande verdade que encontrou a nossa vida e que mudou a nossa história é Jesus. Ele é o grande alvo da nossa vida e o FatoCast tem essa proposta de trazer relatos de homens e mulheres de Deus que tiveram esse encontro com o Evangelho de Jesus, que mudou as suas vidas, né? Então, se você acredita no que nós estamos produzindo na internet, eu queria te convidar a dar uma passeada aí nas nossas redes sociais e acompanhar os cortes, que de segunda a sexta-feira nós temos cortes subindo aí, coisas incríveis, coisas lindas mesmo, que nós temos vivido aqui dentro do estúdio, que já digo aqui, ó, Beckley Studios, o melhor estúdio aqui da região sul do Paraná. Não tenho dúvida de que é o melhor estúdio, a melhor estrutura. Então chame os caras aí, procure eles no Instagram, que eles têm o serviço personalizado para você, tá bom? Amigos, hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui um amigo, um irmão, um líder da UMADF e agora pastor Tiago Cardoso. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Ô, Pastor Rudy, alegria minha, um prazer imenso estar aqui com você. Ainda mais te vendo, né? Pessoalmente, às vezes a gente só se vê pelas redes sociais, mas uma alegria imensa. E desde quando eu recebi esse convite, meu coração se alegrou. É isso aí. Mas tô preocupado, cara. Por quê, cara? Aqui só vem... Eu não sou aqueles caras das frases, sabe, impactantes e... Falei, Mas amei, vamos lá. Não, cara, trocar. mas você pode produzir um corte pra gente aí, ó. Pode. Como é fazer 2 filhos em 1 ano e 3 meses? Cara, arrasta pra cima aí que eu vou te explicar certinho isso aí. O João Miguel e a Maitê. João Miguel e a Maitê. Uma de 1 ano e 3 meses. Meu Deus, e cara. E o João de 3 meses. Mano, é muito tá perto. Uma festa lá em casa, mano. Olha, tá uma... 2 fraldas, 2 mamadeiras. Beijo pra minha esposa, essa guerreira, essa mulher aí, olha, de fé, de coragem. É verdade. Cara, ó, eu tava vindo pra cá e pensando, né, ó, eu tô com 33. Cara, a gente se conhece há pelo menos uns 20 anos. Ah, pelo menos, sabe? Né? Verdade, pelo menos uns 20 anos, verdade. Porque você estava lá no Adventista, a gente já trocava ideia já dessa época. Eu cheguei no Morumbi. No Morumbi, sim. Você ainda tava lá, sim, né? Tava Foi lá na transição, Vixe, hein, Rudy? Faz mais de 20 anos. Olha só. E olha que legal, cara. Quanta água já correu nessa ponte aí, amigo? Muitas águas. E isso que é legal, né? Quando a nossa amizade, quando a nossa caminhada é de fato, né, uma amizade saudável, independente das circunstâncias, das ações, quando a gente se encontra, sempre parece que foi lá atrás, né, no começo. Profunda comunhão, laços entranháveis de afeto. É isso né? aí, A gente tem gerado aí no Senhor, amém. Fico feliz, muito bom, cara. Legal, muito bom de estar aqui com você. Obrigado por aceitar o convite. Amigo, a gente sempre começa contando assim, cara, qual que foi a sua grande história, né, com Jesus? Todo mundo tem, né, o momento em que a luz brilhou, né? Para Paulo, né, teve um momento ali que a luz brilhou, né? Foi. E para você, como foi pro Tiago? Quando que virou essa chave aí? Olha, pastor, eu tenho esse privilégio de ter nascido num lar cristão. E a gente sempre fala, né? Nasci na igreja, né? Só não nasci na igreja porque meu pai ainda respeitou esse momento e foi pro hospital, cara. Senão eu tinha nascido literalmente. Né? Meu pai é o igrejeiro, assim, que é só ele. Mas eu tive esse privilégio de nascer nesse ambiente cristão, evangélico. Os meus avós, pastor Miguel e a irmã Maria, já eram pastores.
pioneiros plantadores de várias igrejas no Paraná e no Brasil. Olha só, cara. Então, o meu pai já nasce nesse ambiente também, de pastores. E quando eu nasço, meu pai já está na igreja, envolvido na igreja, a minha mãe. E então, a gente nasce nesse ambiente. Igreja, atividade na igreja, departamentos. Só que não é porque o seu pai é crente que você ou porque sua avó que você também é salvo. Não, né? A salvação é individual. E nós temos que ter, todo cristão, ele tem que ter esta experiência com Deus, esse encontro com Deus, para que de fato marque o velho homem, né? E você comece a viver uma nova criatura. Então eu lembro, pastor Rudy, que, o meu pai ali assumiu a primeira congregação, eu tinha acho que 9 anos, e 9 anos aí no meu auge da infância, né? E aquela época a gente brincava muito na rua, você ia pra igreja, mas na verdade os teus pais iam, porque a gente ficava lá fora e corre atrás da igreja, só entrava quando o diácono ia lá, pegava pela orelha, naquela época. Vou contar pro teu pai. Vou contar pro teu pai. E eu, da época, marrenta, meu pai é o pastor, não interessa, rapaz, eu vou falar pro teu pai, né? Ixi, várias vezes. Então, e vivi essa vida de vai na igreja porque o pai leva, e enfim. Até que, ali na minha pré-adolescência, eu acredito que já é o Espírito Santo colocando dentro do meu coração essa chama até um amadurecimento precoce, porque desde muito cedo, com muita responsabilidade na igreja, e eu acredito que o Senhor, ele acelera processos na vida das pessoas, né? E na minha pré-adolescência, eu lembro que do nada, assim, eu tomei uma decisão. E eu lembro, assim, que aquele dia eu cheguei na igreja e eu já fui pra igreja meio pensativo. Eu falei, cara, eu vou ser diferente, eu preciso ser diferente, eu preciso pelo menos assistir um culto inteiro, né? Assim, da minha mente de criança. E num culto, assim, os meus amigos lá da igreja, as outras crianças, vamos pra fora. E eu, não, cara, eu vou ficar. Hoje eu vou ficar. E não, mas vamos lá. Não, hoje eu vou ficar. E eu coloquei no meu coração, eu lembro como se fosse hoje. Eu falei, não, hoje eu vou ficar até o final. Uau. E eu fiquei assistindo o culto. E aí foi culto após culto, assim. E aí eu fui tendo mais essa fome por Deus, em estar mais ativo na caminhada cristã, em saber aprender mais de Deus. Aí comecei ali a ler a Bíblia, já tinha aquela Bíblia infantil, aí já ganhei uma Bíblia de adolescente, aí comecei a pegar gosto ali, a primeira Bíblia de adolescente que a minha mãe me deu, e tem até hoje, inclusive. E aí até que então eu falei, não, mas eu quero algo mais profundo, eu quero ir mais fundo. Até que então decidi me batizar, aí fiz o discipulado, me batizei, demorei ainda, assim, na visão da nossa igreja, com 15 anos, olha, cara. Ainda foi fui tarde, eu batizei com 12. Por isso que eu falo, ainda com 15 anos, cara, 15 anos. Uau. E aí, uma experiência muito incrível, assim, foi, claro, a minha cura, que eu tive uma cura de uma... quando eu fazia muito exercício físico, muito excessivo, me dava tipo uma epilepsia. Meu Deus, cara, eu não sabia disso. Sim, me trava todos os nervos, assim, me travava, né? E eu ficava, assim, eu ficava uma bolinha, assim, de tanto que os nervos se retraíam. E aí isso me chateava, porque a gente gosta de jogar uma bola com a galera, de fazer um exercício, uma natação. E aí, a primeira vez que me deu foi na academia. E aí eu já fiquei preocupado com isso. Eu falei, o que é isso? E aí fui pro médico, fiz exame, vai pro coração, não tem nada. Vai na cabeça, não tem nada. Vai pra clínica do sono e faz tomografia.
O resultado era nada, não tem nada. Deus, e aquilo começou a me deixar aflito, porque aí a minha oração foi assim, Senhor, pelo menos acha a causa para tratar, então, né? Eu quero ser curado disso. E comecei a orar por cura também. Deus, então me cura, né? Se não acha, me cura. Até que num culto, num sábado, assim, lá na igreja, uma missionária estava ministrando aquele dia. E até então, poucas pessoas sabiam. E ela foi direto em mim, assim, no final da oração e falou: eu sei da angústia, assim diz o Senhor, eu sei da angústia do seu coração. Mas fique tranquilo que eu te curo hoje. Meu Deus. Restauro a sua saúde hoje. E aí ela começou a orar por mim. E desde aquele dia, Rudy, eu senti uma presença muito forte naquele dia. E nunca mais eu tive essa enfermidade, glória essa causa que me causava, né? Então, ali eu tive um primeiro impacto mesmo assim comigo, da presença de Deus, do poder de Deus manifesto. Então, assim, Deus, ele continua curando. Amém. Ele continua ainda restaurando. Tem o tempo, às vezes a gente não entende, né? Mas tudo tem um propósito. E essas causas vêm para nos amadurecer. Uau, cara, que incrível. E essa foi uma das experiências. Aí depois, batismo com o Espírito Santo, né? A gente crê que os dons não cessaram. Então, a gente... era aquela busca, né, cara? Era todo final de congresso. Eu quero. E glória. Eu ficava sem voz. Eu tinha uma raiva, cara. Você ia frustrado, pastor. Porque os caras falavam glória. Eu, 1 minuto de glória, minha voz já acabava. E eu já desanimava. Até uma época eu falava, cara, eu acho que isso não é pra mim. Eu acho que não dá. Deus não me escolheu. Não, isso aí é frustrado, cara. E quando eu namorei, comecei a namorar, aí eu e minha esposa, toda oração, vamos lá. Aí, cara, a gente saía frustrado, assim, né? Aí até que a gente colocou como propósito, eu e ela, vamos buscar isso. A gente quer, vamos buscar, vamos... E aí a gente chegou a fazer assim, vamos fazer 7 dias de jejum e oração. Você topa? Falei pra Thaís, ela, eu topo, eu quero também. E a gente foi. Cara, 1º dia, 2º dia e 3º, a gente orando e buscando isso. Cara, chegou o 7º dia, pastor. Nada aconteceu. Não aconteceu nada, cara. Cara, aí bate aquela, mas a gente, vamos continuar buscando. 3 meses depois, a gente fez um retiro só interno, só pra galera do Porto, né? Que é a juventude do Tempo Central. E aí... Neste retiro teve um momento lá de oração por batismo. E foi muito interessante que aí essa missionária, ela dividiu assim, o público, o pessoal que não era batizado e o pessoal que era batizado. Então, parecia um campo de batalha, assim, a galera aqui orando e clamando já lá no cheio, pá! E a galera aqui só esperando o momento. E aí ela ia dar o sinal para essa galera, então, orar por essa galera que queria ser batizada. E aí eu falei, não, é hoje. Eu ali já alimentando aquilo. Quando ela deu o start, cara, que aquela galera saiu assim, veio o Yuri. O Yuri veio e colocou a mão na minha cabeça, mano, na hora ali. E aí já, comecei a falar em línguas. E foi um negócio lindo, assim, cara, que eu não conseguia controlar e a gente ficou horas. Aquele culto, Rudy, durou 6 horas. Meu Deus. 6 horas. Deus, ele curou, batizou, ele renovou forças ali. Nossa, eu acho que foram mais de 20 batizados com o Espírito Santo naquele dia. E aí, daí, então, foi uma experiência muito marcante na minha vida, assim, que lindo, da manifestação do poder de Deus, né? E aí a gente daí a gente vai amadurecendo, vai crescendo e Deus vai forjando. O senhor vai presenteando, né, cara? Acho que o dom de línguas, ele é um presente do Senhor mesmo. É um presente, um revestimento. Você tem essa comunicação espontânea, gostosa na oração, né? Paulo disse para a nossa própria edificação. Então,
você orar em línguas é muito gostoso, é Sim, muito bom. sim. Então, e já deixamos aqui o incentivo para você que exatamente. busca isso, às Continua vezes, buscando. como eu, já há alguns momentos, pô, acho que não é para mim, mas não. As dispensas dos céus estão abertos para todos aqueles que desejarem. Então, você que deseja, você que quer, busque. O Senhor vai te conceder. Amém, Com amém. certeza. Ô, Thiago, eu lembro, em 2016 para 2017, eu fui líder de jovens e eu lembro que vocês lideravam um grande movimento já em Foz que, cara, virou assim virou uma referência mesmo para muitos de nós e teve um grande impacto na cidade que era a Sexta Universitária. Foi esse o primeiro nome? Sexta Universitária, já foi o primeiro nome. Quando Foi. que começou a Sexta Universitária? Sexta Universitária, olha só que interessante, né? Quando eu estava na faculdade, em 2013, e surgiu de uma inconformidade. Olha só que interessante. E aí eu com o Yuri, a gente estudava junto, já amigos desde... Você já fazia um célula na faculdade, não era? Já, o Insight. O Insight era na faculdade. Nós fomos também, iniciamos o Insight na faculdade. Eu lembro do Insight, cara. Muito bom, um momento maravilhoso. Eu tenho saudade da minha faculdade. A maior saudade que eu tenho é do Insight, da galera do Insight, onde a gente teve um momento de conhecer muita gente de outras denominações. Ali Explica não pra tinha nós, placa. o que era o Insight? Eu sei o que é, mas o que era o Insight? O Insight, então, o significado de Insight é mudança de mente, né? É uma ideia, um estralo, né? E a metanoia que é a mudança de mente, mas o Insight é uma ideia e essa ideia era Jesus, que a gente apresentava Jesus para essa galera. E a gente se reunia, então, semanalmente no intervalo. A gente começou ali na UDC, no espaço do Xodó da Vovó, onde a gente já reuniu ali cerca de 100, 120 alunos ali, pessoas naquele espaço. E ali no intervalo de 20 minutos, a gente cantava, orava e falava de Jesus. De uma forma assim, que todos entendessem, de todas as religiões, tínhamos ali gente maduro na fé, mas gente que ainda estava iniciando. Então, a ideia era a evangelização. E isso durou. Eu fiquei 4 anos na faculdade, durante os 4 anos, depois continuou, até que nós atingimos todas as faculdades de Foz do Iguaçu. Uhum. Então, todas tinham um polo ali, vamos dizer, um polo do Isso, Insight. Um campus do Insight, né? Do Insight, eu lembro porque eu liderava os jovens e aí eu tinha, por exemplo, ali pessoas que estavam sob a minha liderança que faziam faculdade na Unila, cara. E daí, tipo assim, fazer um Insight lá na Unila. Mas eu falei assim, mas os meninos não estudavam na Unila, estudavam... Assim. E o Insight já tinha chegado lá. Já tinha chegado lá. Não, e a gente já fez várias ações. Uma das ações que a gente fazia, que era impactante, era do Dia das Crianças. Então, a gente arrecadava brinquedos, conversava com o reitor da faculdade, deixava lá um cesto lá. E a primeira ação, a gente arrecadou mais de 1.500 brinquedos. Meu Deus, cara. Muito brinquedo. E aí a gente separou e depois a gente foi para um colégio que é perto do Bubas ali. Uhum. E conversamos com a diretora e fizemos um dia lá com as crianças. Uau. E aí dividimos as salas. Uma sala era dança, outra sala era de história, outra sala era de desenho e várias ações assim. E que sempre culminava no final Cristo. Uhum. E aí fizemos cachorro-quente, pula-pula. E no final do dia, reunimos todas as crianças lá no pátio da escola. E aí trouxemos uma palavra, aí entregamos brinquedo. E foi uma festa, assim. Foi muito... Lindo. E ali a gente pôde ouvir e contemplar histórias, assim, de crianças que infelizmente passam por uma situação dentro de casa complicada, né, com os pais. Quando a gente não conhece a Cristo, né, a vida é difícil. Sim. A vida segue por um caminho complicado e acabam refletindo muitas vezes nos filhos que estão sendo orientados ali. Sem recursos, então, sem afeto, sem uma esperança clara, né, cara? Exatamente. E ali a gente teve essa oportunidade de falar um pouquinho dessa esperança que é Jesus. Então, o Insight foi um divisor de água na minha vida também. Uhum. Ele foi antes da Sexta Universitária? Foi antes da Sexta, porque foi no início de 2013. Quando entrei na faculdade ali,
tava o Mike Areski também, que era um dos líderes, o Rodrigo também, o Yuri, e aí começamos nós ali, e até que aí veio a pandemia, né? E aí deram uma parada, mas eu já ouvi aí, conversei com o pessoal que vão retornar aí agora o Insight novamente, mas atingiu muita gente. Eu lembro que tinha uma moça lá que ela era católica, e ela começou aí e ela cantava. A gente falou, não, próximo Insight você vai cantar, então. Não, mas como assim? Aí, alguns religiosos, né? Mas como assim, ela cara? Não é da nossa igreja. Não é da nossa igreja. Não, vai cantar. Cara, resultado, Rudão. Converteu, começou a frequentar uma igreja, ser discipulada lá por um líder e virou nossa irmã, né? Nosso irmão em Cristo. Uau, então, assim, cara. Foi... E isso é um dos fatos de vários que aconteceram, assim, nos polos dos outros insights. Então, foi um marco, assim, na minha vida. E eu acredito que de muitos jovens que participaram. Hoje nós vemos grandes movimentos, né? Acontecendo aí nas faculdades e tal. E esse é até um assunto das nossas conversas, porque as pessoas, elas querem aderir aquilo que já deu certo. Ninguém quer começar ninguém quer colocar o pé na água. Não, vamos fazer algo aqui, ó. Eu lembro que em 2016 eu me juntava com uma galera e nós fazíamos célula lá no Paraguai. E, cara, ó, hoje, depois de, sei lá, 2016, 7 anos depois, nós temos uma igreja acontecendo lá no Paraguai que muitos estudantes de medicina estão indo para lá, cara. A gente está evangelizando essa galera hoje lá de forma massiva mesmo daí, né? Não é mais um encontro a cada 15 dias, né, e tal. Então, tudo é uma semente que foi plantada, que foi lançada. Glória a Deus. E eu lembro, assim, ó, de que foi realmente uma ferramenta de evangelização. Por exemplo, eu queria que você falasse da cesta universitária, porque não se juntava só gente da igreja lá, né? Não. A cesta, então, como eu comentei contigo, ela surgiu de uma inconformidade minha, do Yuri, de uma situação da nossa igreja local. E aí a gente começou a pensar, cara, como que a gente vai levar essa galera numa igreja? Porque faculdade... Chega quinta-feira ali, é festa. Quinta-feira é o pré-final de semana, né? Sexta-feira, então, bagunça, bagunça. Acabou a aula ali, o cara só vai taçando na segunda-feira. Então, a gente pensou, cara, como que a gente vai atrair, levar essa galera para a igreja, sendo que já tem compromisso, é festa, é balada, enfim. E numa conversa, assim, com o Yuri... A gente pensou assim, cara, 11 horas, depois da faculdade. Depois da faculdade, cara, seria uma boa, porque é antes da balada, é antes de qualquer rolê. Então, assim, o convite vai ser, cara, vai antes, depois você vai lá pro seu compromisso, dá tempo, entendeu? A gente tentou de um jeito que não desse desculpa, sabe? Sim. Então, 11 horas. Cara, 11 horas depois da faculdade, legal, tal. E o nome? Cara, aí a Yuri falou Cesta Universitária. Cara, Cesta Universitária, show. Galera universitária, a gente quer trazer algo diferente e, cara, bora. Aí a gente falou, cara, agora a gente tem que convencer a liderança, né? A gente tem que estar debaixo da liderança. A liderança, meu pai é um meu deles. pai. Bem isso. Beijo, pastor Isaías. Meu pai vai assistir esse podcast aí. E aí... Cara, só que incrível, não é porque é meu pai, é meu pastor, mas ele nunca desprezou, assim, uma ideia, nunca, sabe? Muita sensibilidade, muita né, sensibilidade do Espírito Santo. E quando a gente colocou para ele, e foi engraçado, né? Tava, na época, o co-pastor era o pastor Ageu, e começamos a falar ali do projeto para eles. E quando a gente falou o horário, 23 horas, eles falaram, mas 23 horas? Mas como assim? O culto é das 7 às 9. Você acha que vai acontecer alguma coisa aí? Vai vir alguém aí? Mas é perigoso, é noite e tal. Aí a gente foi explicar o porquê do horário, né? Toda a estratégia. E graças a Deus eles apoiaram. E desde o início ali a gente saiu abençoado daquela reunião. E já para programar a primeira sexta. E o legal, Rudy, que às vezes a gente fica esperando ter uma mega equipe para começar
eventos ou algo que o Senhor colocou no nosso coração. E isso eu sempre falei pro Yuri, eu falava, cara, quando a gente tinha uma ideia, eu só preciso de mais um. Mais um que compre a ideia e a gente vai. Porque, cara, o crescimento é o Senhor que dá. É Ele que vai começar a trazer pessoas, vai começar a atrair as pessoas que a gente precisa para que a engrenagem movimente. E foi 2. Foi eu e Yuri que com essa dor no coração, com esse anseio de ganhar almas, a gente começou e junto com a liderança da época da mocidade, a gente começou a trabalhar e fazer a cesta. A primeira cesta eu acho que não deu muita gente não, deu umas 50, 60 pessoas. Mas a próxima daí já começou, vinha a galera. Você lembra quanto que foi a maior lotação assim? Olha, teve uma eu acho que foi de 4 anos, que a gente fez uma edição de 4 anos, que eu acho que deu umas 1.300 pessoas, assim, que daí teve que gente sentar no corredor. Foi feito lá na igreja mesmo? Lá na igreja mesmo, a gente sempre fez lá na igreja. E, cara, a galera no chão, o ar não venceu aquele dia. Deus, cara, então, assim, só que a média era sempre boa. Até teve uma recentemente, lotou a igreja lá, nosso público ali mais ou menos, nós temos um espaço para 650 pessoas a 700, então sempre casa cheia. E, pô, teve uma vez que o rapaz, ele era mó popularzinho lá na faculdade, assim, né? Promotor de eventos, de festa e tal. E a gente criou uma amizade com ele, né? Aí eu falei, cara, vamos na sexta? Não, cara, sexta-feira, daí ele até falou assim, né? Pô, mas aí vocês não colaboram, né? Sexta-feira é dia de festa e tal. Falei, cara, mas é 11 horas. Depois você vai pra tua festa, cara, não tem problema. Vai lá e tal. E a gente nunca escondia, né? A gente sempre falava, é na igreja, mas é um evento diferente, vai lá, você vai gostar. Aí até que uma sexta ele decidiu, vou. Ele falou, mas ele deixou avisado, mas depois eu tenho que ir pra festa e tal. Não vou ficar até o final. Eu falei, não tem problema. Rudão, aquele cara foi. Ele foi tão impactado pela palavra, ele se quebrantou naquele culto. Meu Deus, cara. Ficou até o final, assim, ele falou, cara, eu ia pra festa, mas eu vou pra minha casa. Vou pra minha casa, eu vou degustar isso aqui que eu fui alimentado aqui nessa noite. E ali foi uma semente lançada. Amém, então, e várias conversões, sabe? Isso foi deu um up na nossa juventude local. E não só local, mas conversando com outros líderes de outras denominações também, servia de rede para eles também. Então, foi um momento muito bom ali para a mocidade da nossa igreja local. E muitos jovens sendo impactados ali pela cesta. E continua a cesta universitária hoje? Continua, a cesta hoje continua. Qual que é a dinâmica? É toda sexta-feira, uma vez por mês? Uma vez por mês, toda a última sexta do mês. Última sexta do mês. Março agora vai ter a edição de 10 anos. Cara, 10 anos, cara, 10 anos. Que incrível, como que mano. passa o tempo, assim, e eu fico muito feliz. Hoje, o Yuri, ele tá numa outra denominação, mas, cara, a obra não é nossa, Isso né? aí. A obra não é minha, não é do homem, mas é do Senhor. E aquilo que é estabelecido no coração dele, que a gente atende, cara, é permanente. Então, eu tenho certeza, a gente tem a convicção que foi algo do coração de Deus e a gente implementou, tanto é que hoje eu vou com muita alegria só participar. Você nem lidera mais. Eu nem hoje. lidero mais. Então, eu sou como a galera que vai lá adorar a Deus, participar, e eu fico lá só Eu gosto apoiando muito disso, cara, porque Jesus chega para os discípulos e fala assim, ó, vocês farão obras muito maiores do que essa. Para os discípulos ali não fazia sentido. Pra gente que sabe a continuação pós-morte e ressurreição de Jesus, você entende a pregação de Pedro, o ministério de Paulo, tudo que se sucede. Mas quando Jesus estava falando aquilo para aqueles caras, nem eles tinham noção. E eu acho que um pouco do que está faltando hoje, né, para nós, né, vou nos incluir, é justamente pensar
algo dentro da igreja que já não tenha mais a gente como ênfase ali. Então, ó, eu tô começando algo aqui, mas, cara, eu tô mirando a me tornar inútil para essa estrutura, porque Exato. outra pessoa, talvez até melhor do que eu, venha depois, com certeza continue, cara. né, cara? Cara, fazer discípulo. É isso que o Senhor nos deixou e é isso que a gente vem trabalhando, pastor, na nossa juventude, na liderança da juventude da nossa igreja, na nossa igreja local, fazer discípulos, porque a obra ela tem que continuar, Claro. você tem que fazer discípulo tanto na pessoa que chega na igreja, para que ela se firme no caminho de Cristo, tanto na sua liderança, tanto em todas as esferas da sua vida, você tem que fazer discípulo. Então, esse grande mandamento, essa ordenança de Jesus, a gente tem prezado e eu acho que a maior alegria de um líder é você ver o seu liderado melhor que você, despontando, crescendo. Eu acho que é a maior alegria. Mas talvez, Thiago, eu aderiria a isso, cara, ou colocaria isso numa fala que a gente usou muito, assim, cobertura espiritual. Cobertura espiritual, ela delimita um teto, né? Agora, se você é base, né? Se você é fundamento, se você é alicerce, tudo que vem depois vem por cima. Vem por cima, meu irmão. Cara, então... é isso aí mesmo. Você tem que ser base, você tem que dar o alimento certo para que essa pessoa desponte, né? Eu vejo que uma das grandes dificuldades, pastor, dessa geração, assim, de até despontar pessoas, assim, para que sejam referências ou que façam obras aí grandes, né? Do Senhor Jesus. Essa galera parece que fugiu essa prática do temor, a ter essa ideia de o quão poderoso é esse Deus que nós servimos e o quão devemos andar em santidade perante as suas coisas, as responsabilidades. A gente vê na igreja primitiva, lá que Lucas relata no livro de Atos, né, que eles perseveravam nas doutrinas dos apóstolos, na oração. Tinha um cuidado, tinha um zelo, tinha um zelo, né? Lucas fala ali que havia temor em toda a alma. Então, a gente fala ali, Atos 2, 46, 47, se eu não me engano, aí a gente já está falando de uma igreja que 120 já foi cheio do Espírito Santo no cenáculo, depois a pregação de Paulo mais 3.000, então nós estamos falando de uma igreja grande e havia temor no meio deles, né? Parece que essa prática tem sumido no meio da nossa juventude, no meio da nossa igreja e eles não têm, parece que essa ideia das consequências quando se trata da obra de Deus, quando se trata da santidade de Deus, né? Quando a gente vê que Deus ele fala com Adão, fala, Adão, você pode comer de todas as frutas, os frutos de todas as árvores, você só não vai comer dessa que está no meio, que é do conhecimento do bem e do mal. Porque se você comer, certamente você vai morrer. Mas se você tivesse a oportunidade de falar para Adão, Adão, você pode comer dessa árvore aí no meio do jardim, do fruto do conhecimento do bem e do mal? Ele fala, não. Mas por que não? Quem que mandou você não comer? Não, Deus. Por que ele falou para você não comer? Porque certamente eu vou morrer. Mas você vai morrer? Se você perguntasse para Adão, mas o que é morrer? Vou saber o que é morrer. Por quê? Porque até então não tinha morrido ninguém. Não tinha morte. Uhum. Nada tinha morrido. Então eu vejo que desde de Adão, o inimigo ele tem tentado confundir a nossa mente, o fato de que tão doloroso são as consequências quando se tratam das coisas de Deus. Uhum. Ele tem tentado relativizar que quando se trata da obra de Deus, das coisas de Deus, de repente as consequências não são más, né? Sim. Então aí Deus fala, parece que Deus fala assim, então eu vou te mostrar o que é morte. Aí o primeiro contato que Adão tem com morte é quando Deus sacrifica um animal
e dá as peles de veste, porque né? até a cobertura de Adão ali era folha, né? Então, era folha. não envolveu sangue. Não envolveu sangue. Aí saiu, aí... Então, Deus quis mostrar ali que a morte tinha fim. Tinha fim. Depois, Caim mata Abel, seus próprios filhos, mata o irmão. Deus mostra ali que a morte é separação, é dor. Porque Deus, quando Adão comeu, Deus ele poderia ter matado Adão, mas ele não morreu. Não, decidiu. Usou da misericórdia. Sim. Porque não conhecia o que era morte. Sim. Então começou a mostrar o animal morto. Caim mata Abel, mostra que é dor, separação. Aí se você for olhar a árvore genealógica de Adão, você vai ver que na 6ª geração nasce o homem que andou com Deus, Enoque. 365 anos. A Bíblia vai dizer que Enoque viveu 365 anos, andou com Deus. E não foi mais visto. E Deus tomou para si. Tomou para si. Cara, Adão, quando Enoque morre, Adão tem 887 anos. A Bíblia diz que Adão morreu 930 anos. Adão, ainda depois da morte, viveu 47 anos. Aí Deus mostra a morte, a 3ª morte para Adão, que é a morte espiritual. Ele vê Enoque que andou com Deus, com aquele Deus que ele se relacionava todos os dias, com aquele Deus que ele tinha comunicação toda a virada da noite, aquele Deus que ele comunicava com ele diariamente. E ele viu a Enoque sendo tomado por Deus. Então, assim, sabe, esse temor, esse cuidado, esse zelo com as coisas de Deus, parece que essa prática tem se ausentado no nosso meio. Mas o próprio fato, Pastor Thiago, de Deus ter colocado uma árvore no jardim e ter dito assim, cara, só não come dela. Sabe o que Deus estava falando ali? Cara, tem um dono. O jardim tem um dono. Sacou? Suas decisões, você vai decidir se as suas decisões são pautadas por você ou se são pautadas por mim, sabe? Todos os dias o Senhor coloca diante de nós situações que a gente pode decidir pelas nossas forças, pelo nosso bem-estar, pela tudo que pertence a nós, ou você fala assim, cara, eu abro mão disso aqui por temor a Deus. Eu abro mão disso aqui por amor a Deus. Então, por que um cara se santifica no seu relacionamento para casar em santidade? Por amor e temor a Deus, cara. Por uma decisão de agradar a Deus através do seu casamento. Exato. Por que um cara casa com uma mulher e vive a vida inteira com uma mulher só? Pela mesma decisão. Agora, a gente tava aqui, né, no backstage. Você falou que começou a faculdade em 2013. E agora você é pastor. E aí? Me tornei pastor, cara. Olha, até tenho que se acostumar ainda. Você... Às vezes acaba o culto. Ô, pastor Thiago. Você dá aquela olhada. Será que sou eu mesmo? Mas foi, cara. Como foi olhar para esse tempo de faculdade, a profissão e falar assim, cara, vou dar a minha vida. Eu vejo que foi todo... Hoje eu entendo, né? Uma preparação de Deus para minha vida e Deus nos moldando, né? Para que, de repente, hoje... Claro, a gente tem muito que aprender ainda. A gente está trabalhando e aprendendo muita coisa. Mas esse tempo, né, de liderança, até hoje liderando jovens, liderando líderes de jovens, a gente vem aprendendo algumas coisas, Deus vai nos ensinando, né, nessa trajetória. Então, até que 2022, eu já era presbítero, fui consagrado presbítero em 2017. E aí, 2022, sempre servindo na casa de Deus, sempre me dedicando. Graças a Deus, pastor Rudy, e não tenho esse sentimento de, sou filho do pastor e tal. Cara, é um privilégio também,
porque Claro. a gente tem uma certa influência também de fazer diferente, Claro. muito da geração dos nossos Remir pais. muito, aham. Então a gente tem Sem dúvida. essa certa influência de tentar fazer algumas coisas diferentes. Não sou penalizado por ser filho de pastor e não sou omisso por ser filho de pastor. Por ser filho de pastor. Exatamente. Então, eu sei o papel e para que eu fui chamado. Então, assim, mas eu nunca me preocupei por reconhecimento, por cargo. A minha ideia sempre foi fazer o que estava na minha mão, fazer o melhor, com Sim. excelência. Independente se eu era o líder ou se não era. Tanto é que a liderança do Porto mesmo, a gente nunca falava primeiro, segundo, porque era uma equipe. Mas assim, na nossa igreja, Assembleia, é tradicional essa questão do primeiro, do Segundo tesoureiro, primeiro, segundo cooperador. Eu sei. Aí o terceiro só vai fazer alguma coisa na ausência Do segundo. Então, assim, eu não sou muito... Mas é uma forma de estabelecer a Mas equipe é uma também. forma de hierarquia, enfim, Claro, né? claro. Mas a gente sempre, assim, denominou ali a equipe, para que todo mundo trabalhasse. Mas, de fato, ali era o Yuri o primeiro. Então, eu nunca fui o primeiro. Sempre fui ali o auxiliar, mas nem por isso eu deixei de fazer o que eu deveria fazer, com excelência, os eventos, enfim. Então, eu sempre ajudando na igreja, até que 2022, então, a gente somos convidados e chamados para ser reconhecido a evangelista, que daí é uma consagração nível convenção, não é a igreja local. E aí tem todo um processo, né, de um teste teórico e prático, né? Você vai para um crivo e lá você é crivado na prova teórica e na prova prática. E um ano depois, a gente então é levado à consagração ministerial, pastoral. E com muita alegria e com muito temor também isso, né? Isso pesa uma responsabilidade. Claro. Mas eu acredito, pastor, que são consequências de um cumprimento de promessas que o Senhor já tinha me feito na minha adolescência, na minha juventude. E falando aqui agora, eu lembrei de uma promessa que o Senhor usou um profeta para falar, olha, a sua faculdade vai ser na minha obra, sabe? Eita, meu Deus. Eita! Oh. Você dá aquele, né? Aquela arrepiada, assim. Dá aquele sorriso amarelo, sorriso amarelo. Isso aí eu tinha o quê? Eu acho que eu tinha uns 10, 11 Meu anos, Deus, sabe, cara? Que lindo, e cara. Lembrando aqui agora, a gente até tava falando antes de o quanto que Deus acelera as coisas, né? Sim. E você não entende, fala, puxa, mas já, eu não, será que eu tô preparado? Será? Mas são coisas que o Senhor vai te colocando para você ir aprendendo e você vai te amadurecendo. E hoje, então, eu auxilio ali no Tempo Central. O meu pai é o pastor presidente e o pastor do Tempo Central. Porém, eu estou ali sendo um braço direto dele. Então, partes administrativas, assuntos com departamentos. Então, ele tem confiado a nós essa responsabilidade, a qual eu exerço com muito temor. E ele tem ficado mais na administração do campo, né? Nós somos hoje em 55 igrejas aqui em Foz. Uau, é tudo isso, cara, aqui em Foz. 55 igrejas. Nossa. Fora as igrejas que daí são igrejas missionárias na Argentina, que são totalmente ligadas e mantidas por nós, e no Paraguai. Só aqui em Foz do Iguaçu, 55 igrejas. É bastante, hein, cara? É bastante igreja, bastante demandas, né? E hoje meu pai também é o primeiro vice-presidente da convenção do Paraná. Do Paraná daí. Então são muitas atribuições, são muitas demandas e acaba então que isso vem passando essas demandas para mim, que estou ali mais perto. Claro que hoje no Tempo Central nós somos mais de 20 pastores ali, então a gente tem dividido esse trabalho com a maioria deles, aqueles que estão ali disponíveis e dispostos, mas hoje eu estou integral, eu faço do atendimento na igreja, desde aconselhamento, velório, aniversário, de tudo. Bem-vindo.
Bem-vindo ao time. Então, assim, tá sendo uma experiência muito legal, pandemia, cara. Mano, pandemia 2020 até 2021, cara. Metade do ano. Cara, eu fiz 27 sepultamentos, cara. 27? Mano, assim, ó, a sensação de você ir morrendo aos poucos, assim, sabe? Você vai, cada vez você vai, né? Nunca é a mesma coisa. Mas por que eu trouxe esse assunto, talvez, tão funesto diante disso? É porque as pessoas... Eu até fiz uma brincadeira, né? Tava carregando umas cadeiras semana passada lá na igreja e fiz um story, assim, e falei assim, você trabalha também ou você só é pastor? Porque as pessoas têm uma visão de que, né, cara? O pastor é aquele cara que, sei lá, né? Não dorme tarde, acorda tarde, mais nada. Na verdade, pastor não tem horário. Sim. Porque você é surpreendido às vezes de madrugada, de alguém precisando de uma oração, de um auxílio. E o pastor é aquele que muitas vezes vai lá na casa de madrugada, dá o apoio ao que precisa. Então o pastor não tem horário, né? Ele tá ali... E outra, a gente tá continuando o ministério de Jesus, né, cara? Jesus veio, cuidou daquela galera, e vamos lá, e vamos de novo. E os caras tropeçam, e vamos de novo. E o cara nega... Cara, vem cá, você me ama, tá passeando as minhas ovelhas, entendeu? Tipo assim, ó, você não consegue imaginar em olhos naturais, né? A gente tava falando antes da pregação de Pedro ali. Você não consegue imaginar em olhos naturais que esse mesmo cara que prega e 3.000 pessoas se convertem é o cara que Jesus tem que buscar ele lá na praia porque ele desistiu do ministério e voltou a pescar. Você vê como é que é. Sacou? Então, o coração pastoral é essa segunda milha. Não, vamos de novo. Não, vamos, eu te busco. Não, eu deixo as 99 aqui, eu vou em busca dessa uma. E, cara, como a igreja de Jesus carece desse coração, né, irmão? Desse coração perdoador, desse coração que entende a fragilidade do homem, desse coração da liderança que entende que todos nós estamos sujeitos a falhar, a errar, mas que todos têm uma alma que precisa de um cuidado, de um zelo, de uma palavra. Sim. Ninguém merece ser jogado a escanteio, desprezado, não. Nem hipervalorizado pela sua habilidade, nem desprezado pela falta de habilidade. Perfeito, mas precisa estar ali junto, sempre disposto e disponível para ajudar, fazer com que essa pessoa seja cada vez melhor. Sim. Então, o pastor hoje, eu acredito que seja isso, você ter a habilidade de ensinar, que tanto é quando Paulo ele dá lá os requisitos, né? Carta de Paulo a Timóteo, você vai ver que a única recomendação que exige habilidade é saber ensinar. As demais é tudo caráter. É a continuação de uma vida só. Exatamente, tudo relaciona ao caráter. Então, a habilidade só é de ali saber ensinar. Claro. Então, você ensina, instrui a sua ovelha e cuida. Cuida, você ter conexão, relacionamento, que é o que... Até tô com uma camisa que é o nosso tema da UMAD, que foi esse ano de 2023. Conexão, comunhão, relacionamento, você tá junto, você... eu vejo que às vezes há um distanciamento muito da liderança com o liderado, às vezes por certas posturas que o líder se porta, e sendo que, não, você tem que estar junto. Nós temos que ser você tem que cheirar a ovelha, o líder tem que cheirar ali o seu liderado e caminhar junto. Então, não tem que haver esse distanciamento e nem qualquer constrangimento de um liderado em falar algo para o seu pastor ou para o seu líder. Ele tem que sentir essa pessoa acessível, essa pessoa que realmente vai estar ali com ela, tendo uma palavra de Deus, ou muitas vezes nem palavras, mas só oração. Sim. Tem situações que você não tem nem que falar. Não tem o que falar, você não tem como. Né? Mas só de você estar ali, orando, é isso. Eu acredito que o pastor tem a liderança, ela tem que exercer muito esse papel. Sim. Né, exatamente, assim, ó, você estava falando sobre, né, conexão, né, sobre essa unidade, e a gente olha para João 17, Jesus orando por unidade, e você vê que, cara, existe essa divisão entre as denominações. Não, cara, o que você crê é diferente do que eu creio, então a gente... Não, cara, peraí, nós somos uma igreja, cara, nós somos um corpo de Cristo, sabe? E isso, Jesus olhou e falou assim, olha, quando
vocês forem um, todos saberão que o Pai nos isso aí, enviou, é porque isso enviou aí. a todos, sacou? Então, acredito que esse clamor de unidade é algo que nós temos nutrido no nosso coração, ó. Como eu disse no começo do episódio, nós nos conhecemos há 20 anos, e já há um tempo a gente não congrega na mesma denominação, no mesmo lugar, e a gente sempre conservou um coração de unidade. A gente sempre celebrou, né? Até tava brincando que em algum momento você pleiteou um cargo eleitoral ali, em algum momento da sua vida, e, cara, sem nenhuma conexão política, eu falei assim, não, cara, tá aqui alguém que eu conheço, conheço a família, eu sei da trajetória, eu sei quem é. Tipo assim, as pessoas que estavam próximas de mim, eu falei, cara, ó, tá aqui uma pessoa que vale a pena acreditar. Então, eu acho que isso é unidade, é olhar e falar assim, não, cara, nós somos um aqui, ó, você tá falando mal do meu irmão, tá falando mal de mim também, a gente precisa... Sabe, não é só político, não é só sobre moral. É sobre assim, cara, nós carregamos uma essência de Cristo, de né, cara? Cristo, de nós. né, cara? É o reino de Deus, né? A gente tem que ser realmente esse reino que não tem placa, não tem denominação, mas nós carregamos e implantamos esse reino físico e que virá o vindouro, né? No milênio. Mas nós já portamos... fazemos parte, né, do reino de Deus. Eu gosto muito do pastor Jurandir fala assim, ó, que se placa de igreja fosse tão importante, não ficava lá fora tomando sol e chuva. Cara, muito boa, pastor cara. Jurandir Nossa. tem as frases épicas, né? Muito boa, cara. Verdade. Fica lá fora. Fica lá fora, tomando sol e chuva, é poeira. Verdade, cara. Então, eu vejo que essas questões de placas, claro que, assim, eu acredito também que nas suas diferenças nós nos completamos, claro, né? Sim. Tem denominações que atingem pessoas que eu tenho noção que a minha igreja não atinge, mas por aquele jeito dela levar o evangelho, né? A liturgia, né? Então ela atinge um público que nós não atingimos. E assim várias denominações que no final combinam tudo no corpo de Cristo, né? E tem essas diferenças, mas não deve ser uma barreira para que a gente se conecte, para que a gente tenha um relacionamento saudável. E isso não pode ser uma barreira. Então, até porque, né, cara, lá no céu... lá no céu, meu amigo. Será que eu vou ver a Assembleia de Deus assim, cara? Ó, a galera da Assembleia... O coral misto, você tá aqui. Pastor Thiago, eu queria uma última coisa sua. Legal. Cara, assim, ó... Eu tenho um filho de 10 anos, né? E que eu olho pra ele e tal, e eu tenho alguns anseios. Eu, como pai, tenho alguns anseios. Cara, eu vejo que ele é um menino super conectado com tecnologia, uma cabeça gigante, assim, entende e tal, e fala algumas coisas de inglês e tal. E eu olho pra ele e falo assim, cara, você pode ser um cara incrível para o mercado de trabalho, mas eu estou construindo em você um ambiente vulnerável para o Espírito Santo. Em algum momento falar assim, cara, eu tenho uma coisa diferente para você. Você não vai viver do seu trabalho formado, você vai viver do ministério. Eu quero saber de você, assim, como foi essa virada de chave de falar assim, eu sou formado, eu tenho uma profissão, mas eu amo o ministério de Jesus e eu vou deixar isso pelo excelente. Olha, eu graças a Deus, eu posso olhar para minha família, para os meus avós, para os meus pais, que viveram integral no ministério e ver o quão Deus esteve com eles, o quão Deus prosperou, o abençoou, né? E prosperidade aqui eu não falo de financeiro, pelo contrário, né? Quem está no ministério sabe, né? Mas Deus nunca deixou faltar, Deus nunca deixou perecer, mas sempre abundou na vida. É um lugar de deleite no Senhor mesmo, Senhor, né? De se realizar com aquilo que... Exatamente. Então, assim, eu já vindo nesse histórico, mas claro que os meus planos eram outros, né? A minha formação é publicitária, né? Eu sou publicitário, então, desde a faculdade, eu já estava no mercado de trabalho. Já trabalhando e fazendo ali... Eu sempre fui da parte de criação, então, mexendo com designer, aí uma época edição de vídeo,
E aí até que a gente montou a agência e assim, foi um tempo muito bom. A gente conseguiu bastante cliente, assim, uma época, até clientes fora aqui de Foz. E tava indo bem, tava indo legal, assim. A gente já tinha até pego uma época, um espaço pra gente trabalhar. Só que as coisas vão acontecendo, assim, de uma maneira que quando a gente menos espera, pastor, a gente se vê numa situação e fala, cara, eu tô aqui, né? E abdicar dessa minha vida profissional monetária, porque eu ainda consigo exercer a minha profissão na igreja e ajudo ainda, né? A galera da mídia lá da igreja. Claro que hoje, graças a Deus, tem uma galerinha fera lá que até não dependem de mim, mas a gente sempre tá ali junto, conversando. Então, mas abrir mão disso que era recurso para minha casa foi entender principalmente o chamado de Deus na minha vida, né? As promessas que ele tinha feito e esse chamado para o ministério pastoral. Não foi uma decisão assim tão fácil, assim, claro. Vamos, né? Porque sou casado, né? Quem é casado aí sabe dos compromissos, né? Então, assim, a gente tem que, como homem da casa, sacerdote, também zelar por tudo isso e pensar sobre tudo isso. Mas, como eu disse, vendo também o quanto Deus fez na vida dos meus pais, dos meus avós, e o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e será eternamente, então eu fui muito tranquilo para essa decisão de estar integral na igreja, sabe? E eu, sem demagogia nenhuma, pastor, mas eu não temeria se os meus filhos, daqui a alguns anos, chegassem, pai, o Senhor me chamou e foram chamados de Deus para a vida deles. Amém, meu filho, você vai fazer a melhor coisa porque você está fazendo a vontade do Pai. Uma vez eu vi um pastor, eu acho que foi o TDJ, que falou assim, o lugar mais seguro que você pode estar centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. Incrível essa frase. Porque ele vai prezar para que se cumpra essa vontade dele. Isso. Então, se a gente está no centro e na vontade de Deus, é o melhor lugar que a gente pode estar. Então, eu estou muito contente e vendo que Deus tem feito grandes coisas na minha vida espiritual. Até porque, pastor Rudy, eu tenho orado muito para que essa geração viva experiências profundas com Deus, com o que os meus familiares, nossos pais viveram. Essa busca por viver algo de Deus. Pra você ter ideia, Jesus visitou a casa dos meus avós. Foi um negócio incrível, assim, que meus avós eram pastores em São Paulo. Meu avô, pastor, naquela época, hoje o pessoal não visita tanto o pastor na casa, né? Ainda vai, mas não é que nem parece que antigamente. Claro, mudou toda a rotina do mundo e tudo mais. Mas antes era crente no café da manhã, no almoço, café da tarde. E casa de pastor é sempre cheia. E aí até que numa manhã, tava todos os filhos lá. Alguém bate lá no meu vô lá. Pastor Miguel. Meu vô vai lá, atende. Já era perto do almoço, muito hospitaleiro. Meu avô sempre foi hospitaleiro, sempre chegava missionário lá, hospedava lá, ajudava e tal. E falou, vamos chegar, a irmã Maria já fez o almoço, tá na mesa aí, tal. Cara, aí entrou, aí almoçaram ali, e aí meus tios falam que aquele cara começou a falar sobre a Bíblia, começou a conversar sobre a Bíblia, e todo mundo ali fascinado com o que aquele cara tava falando. Aí almoçou, minha avó deu um cafezinho para ele, daí ele falou, pastor Miguel, irmã Maria, eu preciso ir visitar outras casas e vocês não poderiam me ajudar com algum recurso? Eu tenho que passar em umas cidades ainda. Meu avô falou, não, vamos. Ele foi lá, pegou um valor e deu para ele. Na mesma hora ele tirou o dízimo já, devolveu o dízimo daquela oferta, né? Tudo bem, aí meu avô foi então... Seguiu ele até o portão. Quando meu avô despediu dele, que meu avô virou para voltar para casa, a minha avó gritou lá de dentro, pastor Miguel, chama este homem, que este homem é Jesus.
Quando meu avô voltou para chamar ele, aquele homem havia desaparecido. Pá. Havia sumido. Meu avô abriu o portão, foi correr atrás do cara, o cara sumiu. Quando meu avô entrou dentro da casa, a glória do Senhor invadiu tanto aqueles que estavam lá, meu pai, meus tios. E aí o Senhor revelou para minha avó, falou: minha serva, tu tanto me pediste que eu vieste à sua casa. Uau, hoje eu estive no meio de vocês. Meu Deus, meu amigo. Dorme com esse barulho aí. Meu Deus. Cara, mano. então assim, experiências assim que, Uau, que incrível. eu peço a Deus, falo: Amém. Deus, eu quero viver isso. Eu quero viver experiências profundas que eu não vivi. Eu não quero viver somente de histórias de outros, dos meus pais, mas eu quero viver as minhas contigo, sabe? Amém. Então, eu venho desta família, sabe, pastor Rudy? Da minha avó falar com japonês lá e o japonês entender tudo que ela falou. Do cara levantar assim chorando, falou, ela falou o que eu tô sentindo, assim, sabe? Então, N histórias assim que os meus avós aí, Deus usava eles. Então, eu mediante a isso, eu não tenho como temer viver uma vida cumprindo o chamado de Deus, vivendo o que Ele tem para minha vida. Eu tenho certeza, claro, não são sempre Claro. uma vida de flores, Sim. mas é uma vida que Ele sempre está conosco. É uma vida que Ele sempre está ali nos guardando, nos capacitando para viver algo maior. Amém. Né? É uma vida de cruz, mas é uma vida com Jesus. É uma vida que... Essa é boa. É uma vida de cruz. Amigo, obrigado. Obrigado pela tua vida. Poxa, cara, olha aqui, que legal, cara. Queria que você desse aí considerações finais aí, agradecimentos aí pra família. Olha, um abraço aí para todos os nossos jovens da UMADF, da nossa igreja em Foz do Iguaçu. Tenho certeza aí que alguns estarão assistindo. E a minha família, meu pai, pastor Isaías, irmã Beth, amo muito vocês, devo muito a vocês o ensinamento que nos deram quando éramos criança. E toda a minha família, pastor Rudy, a todos esses que estão assistindo, que você possa ser edificado com alguma coisa que a gente falou aqui nessa conversa. Pastor, obrigado. Uma alegria, um prazer mesmo estar aqui com você, mano. Te vê-lo, o quanto que Deus tem feito na sua vida também, na sua família. Amém. E o meu desejo, a minha oração é que o Senhor continue te prosperando, te levando a lugares maiores, para que o nome dele continue sendo glorificado através da sua vida. Amém, amigo. Amém. Obrigado por aceitar o convite. Trouxe aqui, ó, dois presentes aqui pra você. Rapaz! Aqui, uma canequinha igual essa aí que você usou. Olha só, que bacana. Um Será que entra na minha cabeça esse boné, cara? Os caras sempre usam. O cara precisou. Já aceitei. Mas esse aqui parece que é maiorzinho. Não, esse aqui entra. Pô, show de bola. Obrigado por aceitar o convite. Legal, tá legal. Bom? Deus abençoe você, sua muito família. Feliz. Show de bola, cara. Obrigado. Beleza, amigos? Vocês que nos viram até aqui, quero agradecer a você. Dizer que o podcast, o FatoCast, é uma ferramenta de evangelização, de compartilhar histórias. Eu fui profundamente tocado pela sua vida, principalmente esse último testemunho aí da sua avó aí me pegou. Então, são histórias como essa que realmente fazem sentido pra gente, faz a gente sair da nossa casa e vir aqui, né, nos envolver com um estúdio, com toda essa estrutura aqui, para até que esse conteúdo de qualidade chegue na tua casa. Então, Deus abençoe vocês, Deus abençoe você, meu amigo, sua casa, sua família, seus pais, que são homens de Deus, são colunas aqui na nossa cidade e muito nos encorajam a prosseguir no Evangelho. Amém? Deus abençoe vocês, beijo no coração e até a próxima.